Traveler! Se você chegou aqui no canal agora, eu sou a Bruna Raftopoulos, sou especialista em inglês para viagens e aqui eu te ensino tudo o que você precisa saber de inglês para fazer uma viagem internacional incrível. Então, vamos aprender mais inglês para viagens. Vamos aprender agora como informar os nossos dados, informações pessoais, porque pode ser que você precise em mais de uma situação na sua viagem. Então, como que a gente informa o nosso nome primeiro? Então, provavelmente vão nos perguntar a seguinte frase: What is your name? What is your name? Qual é o seu nome? Então, quando nos fizerem essa pergunta, estão pedindo o nosso nome. Primeiro nome, nome completo. Bem, depende da situação, mas geralmente em viagens, se te perguntarem What is your name? Quer o seu nome completo, porque pode ser questão de cadastro de entrada no hotel, para poder emitir o seu cartão de embarque no aeroporto, entrada do país na hora de passar na imigração. Então, geralmente estão perguntando o seu nome completo. Mas pode ser que especifique se quer o seu primeiro nome ou o seu último nome. Então, a pergunta seria assim: What is your first name? What is your first name? Qual o seu primeiro nome? Mas e se no caso te perguntarem o último nome? Então, no caso, vamos trocar aqui nessa frase por last name. Então seria What is your last name? Qual é o seu último nome? O que é esse last name, último nome? É o nosso sobrenome. Mas aí pode ser que você tenha 2, 3 sobrenomes no seu nome. Por que o último? O último sobrenome, ele é considerado o mais importante dentro do nome. Ele que vai informar mesmo qual que é o nome, né, da sua família. Então, ele é o mais pedido nessas situações aí de cadastros, de entrada em determinados locais, né, hotel, aeroporto, entrada do país. Então, vão te pedir o last name. Pode ser que te peçam o last name, porque pode ser que peça o nome completo. Mas essa questão aí do last name, eu posso informar ou o último sobrenome ou os sobrenomes que eu tiver. Então, no meu caso, por exemplo, eu tenho 2 sobrenomes. Então, olha como que é o meu nome completo: Bruna Luísa Chaves Raftopoulos. E aí, eu posso considerar então my last name Chaves Raftopoulos. E o meu primeiro nome, first name ou given name, o nome dado, né, que foi o nome escolhido, dado pelos meus pais, Bruna Luísa. Apesar de ser primeiro e segundo nome, né, mas eu posso considerar Bruna Luísa como meu first name. E olha só, quando você tirar seu passaporte para fazer a sua viagem, ou se você já tiver, verifica lá no seu passaporte ou dê uma olhada no passaporte de alguém. Vai ter primeiro o sobrenome ou os sobrenomes. Então, na ordem no passaporte, vem primeiro o seu sobrenome e depois o seu nome que foi escolhido
pela sua família, pelos seus pais. Então, a importância aí do sobrenome. Quando você chegar num hotel, chegar num restaurante que tiver uma reserva, por exemplo, geralmente vai estar cadastrado no seu sobrenome. Então, a importância aí de lembrar o last name, porque pode ser que ele seja mais pedido, mais perguntado do que o nome completo. E junto com o nome, a gente tem os titles. O que seriam os titles? É o equivalente a um pronome de tratamento. É a forma que eu vou tratar, que eu vou chamar alguém. Principalmente esse alguém que eu não tenho tanta intimidade. Então eu preciso ser mais formal. E é o que a gente vivencia em situação de viagem. As pessoas que trabalham no hotel, no restaurante, em uma loja, não têm intimidade nenhuma conosco. Então, eles vão chamar a gente de uma forma mais educada, mais formal. E aí vão utilizar os titles ou vão nos perguntar os titles. Então, nós temos basicamente aqui os titles: Mr., Miss, Mrs. e um segundo Miss, que eu vou explicar a diferença agora. Então, nós temos o primeiro, Mr., ele é para homem. Então, eu vou chamar qualquer homem de senhor. Isso mesmo. O Mr. é o equivalente a senhor. Então, para qualquer homem, se eu quiser ser mais educada, né, não ser tão invasiva na hora de chamar alguém, eu utilizo o Mr. Esse Miss é para mulher solteira. Então, quando a mulher é solteira, a gente utiliza Miss. Mas se a mulher for casada, utilizamos o Mrs. Mrs. Então, Miss para mulher solteira seria um senhorita. Mrs. para mulher casada seriam senhora. Então, para mulher tem essa diferença, mas não necessariamente precisa ter. Porque temos esse segundo Miss. Ele escreve diferente, mas a pronúncia é a mesma. E aí ele pode ser usado para qualquer mulher, eu sabendo a situação civil dela ou não. Porque aí eu nem preciso perguntar a situação civil se não for algo importante. Eu já posso chamar de Miss direto. E aí, no caso, quando é algo escrito, faz toda a diferença utilizar esse daqui, certo? Então, esses são os titles principais que a gente utiliza para chamar alguém e está só ligado a ser homem ou mulher. E posso observar a questão do estado civil da mulher para ter uma diferença. Mas não tem ligação nenhuma com profissão, com classe social, com algum status, né, dentro da sociedade. Não está ligado a nada disso. Então, esses são os mais importantes, os mais usados e que possivelmente vão te perguntar para poder melhor te atender, melhor te chamar. E como que são utilizados esses titles? A gente coloca eles na frente do nome, mas não é do primeiro nome. Como eu acabei de falar da importância do sobrenome, ele vem primeiro em certos documentos, como passaporte, em cadastros, reservas. E aí, quando a gente utilizar o title, a gente vai utilizar antes do sobrenome da pessoa. É isso mesmo. Em outros países, como Estados Unidos, vários países da Europa, essa formalidade, né, de chamar alguém, conversar com alguém que eu não tenho intimidade, parte do title, a utilização do title com o sobrenome, porque é ele que é o mais importante, é ele que representa a família. Mas eu tenho uma segunda opção. Eu posso utilizar qualquer um desses, Mr., Mrs., antes do nome completo da pessoa. Também é uma outra opção, mas vai estender muito aí o que eu preciso falar
e aí não é muito utilizado por causa disso. Então, o mais comum é utilizar antes do sobrenome de alguém. Então, provavelmente na sua viagem vão te chamar dessa forma, utilizando o title correto com o seu sobrenome. Uma outra informação muito importante que podem nos solicitar é o nosso endereço. E aí, o nosso endereço eu preciso traduzir para o inglês? Claro que não. Então, nome da rua onde você mora, avenida, cidade, mesmo que seja uma palavra que tenha tradução para o inglês, a gente não traduz. Endereço é nome próprio, então é igual o nosso nome. Ele não vai ter variação se eu for para outro país. Fica exatamente o mesmo. Mas a gente informa o endereço uma forma um pouquinho diferente do que a gente está acostumado aqui no Brasil. Então, para informar algum endereço em inglês, a gente precisa falar o número da residência primeiro, ou de qualquer lugar que eu estiver falando o endereço. Então, o número vem antes do nome da avenida ou da rua onde fica. Eu vou dar um exemplo de uma rua, para você entender melhor. Bem, teríamos aí, por exemplo, então, Rua dos Anjos, número 13. Então, no inglês, olha como que a gente faria. O 13 vem primeiro, dos Anjos, que é o nome da rua, e depois eu informo que é uma rua. Dos Anjos Street. Então, street é rua. E eu posso até usar a abreviação de rua sem problemas, que no caso de street é ST. Então, no caso aqui eu tenho 13, o número, dos Anjos Street, que é rua. Ah, mas anjos é uma palavra que tem tradução para o inglês, certo? Certo. Mas como eu disse, rua é nome próprio, igual nome de pessoa, nome de marca, nome de algum estabelecimento. E isso a gente não traduz para idioma nenhum. Então, por mais que o nome dessa rua tenha tradução para o inglês, a gente consegue traduzir só a palavra isolada. A rua, a gente nunca traduz. E se você não morar em uma rua ou quiser dar o endereço de uma avenida? Então, a avenida nós teríamos aí Avenue. Avenida Avenue, com a abreviação igual do português, AV. Então, eu posso ter aí no final, depois de ter informado o número, o nome, vir Street ou ST, Avenue ou AV. E aí depois eu posso informar sim o bairro, a cidade, o estado, o país. Então isso aí não muda a ordem. E costuma a gente falar o nosso CEP, né? Ou CEP de algum estabelecimento que eu esteja falando o endereço. No inglês, CEP é Zip Code. Então, se te pedirem aí o Zip Code da sua residência, estão te pedindo o CEP. Zip Code, CEP. Outras informações que nós temos é e-mail e telefone. O hotel com certeza vai te pedir essas informações para ter seu contato, para conseguir te contactar por lá mesmo, medida de segurança, e possivelmente te enviar alguma promoção, alguma sugestão. Tem hotéis até que enviam e-mail de feliz aniversário para os clientes. Então é uma medida aí que acontece muito, eles vão te pedir. E como que eu vou informar o meu e-mail? Vou dar o exemplo aqui
do meu e-mail de contato. Então, o e-mail é inglês para viagens @gmail.com. Então, esse é o e-mail que eu informaria. Como que eu vou falar o e-mail para a pessoa? Então, nós temos aqui inglês para viagens. São palavras, certo? Só que são palavras em português. Então, pode ser que a pessoa não entenda e não saiba como escrever essas palavras. Então, eu deveria soletrar, letra por letra. Então, se for algo que não é o seu nome, que você já informou e a pessoa já sabe, é alguma letra do seu nome, né? Uma abreviação, a letra inicial, números. Então, a gente deve soletrar. Mas isso a gente vai ver numa próxima aula. Então, eu falaria inglês para viagens, soletrando para ficar claro, 0303. E aí, agora o que vem mais importante. Como que eu falo arroba? Arroba em inglês é at. Então, eu falaria aqui inglês para viagens, 03 at gmail. Gmail nós pronunciamos gmail.com. O ponto é dot. Ponto para e-mail, link de site. Temos então dot. At gmail.com. Essa é a maneira que eu informaria o e-mail. E o telefone, basta eu falar número por número. Então, o telefone é muito fácil, telefone de contato. Então, eu vou dar um exemplo aí de algum número. Vamos supor que temos o número aí 973825104. Então, esse seria o nosso telefone de contato para a gente informar. O que eu preciso saber para informar um número de telefone, número de documento também? A gente só precisa saber como falar os números do 0 ao 9. Eu só preciso saber esses 10 dígitos, do 0 ao 9, para informar qualquer número de dado pessoal. Telefone, número que tiver no e-mail, algum documento, número da residência, né, do meu endereço. Qualquer número desses eu só preciso saber do 0 ao 9. Por quê? No inglês não é comum a gente juntar 2, 3 números e informar em forma de dezena, centena. É muito comum a gente falar número por número, unidade por unidade. Então, se você falar dessa forma, unidade por unidade, não vão achar estranho não. É o comum de ser feito mesmo. Então, só precisamos saber os dígitos de 0 a 9. Então, vamos aprender aí os dígitos de 0 a 9 antes da gente ler esse número. Então, 0, podemos falar zero, ou então podemos falar O. Zero ou. Tem essas duas formas para quando eu estiver informando alguma sequência de números. O 1, one. Número 2, two. Número 3, three. Número 4, four. Número 5, five. Número 6, six. Número 7, seven. Número 8, eight. E o número 9, nine. Então,
Como que a gente informa esse telefone aí agora? Número por número. Então, esse telefone seria 9738251 ou 4. Ou eu posso falar 0 também, né? 04. Repetindo. 9738251 ou 04. Essa é a maneira então que a gente informa sequências de números, por exemplo, o nosso telefone de contato. E aí, essas informações pessoais, eu te disse que são importantes para quando a gente der entrada em algo, né? Chegada no hotel, fazer um cadastro. Quando a gente for chegar no aeroporto, pedir para emitir o cartão de embarque, fazer o check-in. Pode ser que te peçam algumas dessas informações, possivelmente não todas, mas algumas vão pedir. Quando a gente passar pela imigração, a alfândega, pode te pedir várias dessas informações também. Mas, no caso do hotel, pode ser que ao invés de te perguntar todas essas informações, pode ser que te deem uma ficha para você preencher o cadastro. E aí depois eles só digitam, né? Porque hoje em dia guardam arquivos no computador para facilitar. Então, para não tomar muito tempo te perguntando, pode ser que eles te deem uma ficha, você vai preencher manualmente e entregar para eles. Então, vai estar mais fácil do que te perguntar aqui, né? Seu nome, seu primeiro nome. Já vai estar lá no cadastro esses tópicos que a gente acabou de ver. Então, possivelmente vai ter lá first name, primeiro nome ou primeiros nomes, né? Se você tiver nome composto, como eu tenho, você pode colocar os dois. Last name, último nome ou sobrenome. Se você tiver mais de um sobrenome, você também pode colocar. Pedir aí o seu title, pode ser que tenha aí a maneira de você marcar qual que é a forma que você gostaria de ser chamado. Mr., Mrs., Miss. Você pode marcar, várias fichas de hotéis dão essa opção. E pedindo as suas informações de contato. Então, endereço, vai estar lá address. O seu telefone, telephone. Se estiver pedindo o seu e-mail, pode pedir como e-mail ou email address. Então, essas são as informações pessoais que você pode utilizar em mais de uma situação de viagem. Então, fique atento, relembre esses passos para você conseguir passar todas as informações com clareza. E fique ligado aqui para aprender tudo de inglês que você precisa para ter uma viagem internacional incrível. Have a nice trip! Bye!